Eduardo Montenegro observava seu domínio. Uma cobertura, uma vista da cidade que se estendia infinitamente. Era uma prova de seu sucesso, de sua ambição implacável. Ele era um homem que tinha tudo, bens materiais pelo menos. No entanto, um vazio gelado ecoava dentro dele. Eduardo construíra sua vida na lógica e no controle. Emoções eram uma fraqueza, uma vulnerabilidade que ele não podia se dar ao luxo de ter. Isso se estendia às crianças, com seus barulhos imprevisíveis e energia sem limites. Ele as achava completamente desconcertantes. Elas eram um caos do qual ele não queria fazer parte. Sua cobertura era seu santuário, uma fortaleza da solidão, um lugar onde o silêncio reinava. Aqui, ele podia se isolar do mundo e de suas complexidades confusas. Ele preferia sua própria companhia. Era muito menos complicado. Eduardo pedia para sua governanta deixar suas refeições na porta. Ele interagia com o mínimo de pessoas possível. Ele havia se convencido de que isso era felicidade. Não querer por nada, ser completamente autossuficiente. Mas no fundo, uma centelha de dúvida permanecia. Ana Clara agarrava o anúncio amassado em sua mão. O papel era fino, quase translúcido. Mas as palavras que continha representavam uma tábua de salvação. Um emprego significava segurança, um teto sobre suas cabeças, comida na mesa. A vida lhe pregara uma peça. Mãe solteira aos 22 anos, o peso do mundo em seus jovens ombros. Mas ela se recusava a desistir. Sua filha, Sofia, era sua força, sua razão para lutar. O anúncio era para uma vaga de empregada doméstica, com moradia. O salário era generoso, quase bom demais para ser verdade. Mas Ana Clara estava desesperada. Este emprego poderia ser a salvação delas. Ela discou o número. Seu coração batia forte no peito. Cada toque parecia uma eternidade. Quando ela estava prestes a desligar, uma voz rouca atendeu. Era sua chance. Sua única chance de uma vida melhor para ela e Sofia. Eduardo achou Ana Clara perturbadora. Não de uma maneira desagradável. Ela era respeitosa, quieta, eficiente. Tudo o que ele procurava em uma funcionária. Mas havia uma tristeza em seus olhos. Um peso que ela carregava com uma dignidade silenciosa que o intrigava. Ele tentou ignorar. Ele a pagava para limpar, para cozinhar, não para sobrecarregá-lo com seus problemas. Ele mantinha suas interações breves e impessoais. Ele estava acostumado a manter as pessoas à distância. Então chegou o dia em que ele descobriu a fonte de sua melancolia. Um som vindo do quarto de hóspedes. Um arrulho suave. Ele empurrou a porta e congelou. Lá, em um berço improvisado com uma gaveta, estava uma menina, dormindo pacificamente, alheia à sua intrusão. Seu mundo cuidadosamente construído se inclinou em seu eixo. Como Ana Clara pôde esconder isso dele? A presença da criança de Sofia era uma irritação constante para Eduardo, uma violação de seu mundo cuidadosamente ordenado. Ele gritou com Ana Clara. Exigiu saber por que ela havia escondido isso dele. Sua voz ecoou com uma fúria que ele não percebera que possuía. Ana Clara, para seu crédito, manteve-se firme. Sua voz era suave, mas firme. Ela explicou que Sofia era sua sombra. Inseparáveis. Ela havia presumido que fosse um dado. Seu desespero pelo emprego a tornara descuidada. Ele considerou demiti-la na hora. Crianças eram um problema. Mas algo o impediu. O desespero dela. O desespero silencioso nos grandes olhos castanhos de Sofia, tão parecidos com os da mãe. Ele cedeu, com condições. Sofia deveria permanecer no quarto de hóspedes. Ele não deveria vê-la. Ele não deveria ouvi-la. Sua vida, tanto quanto possível, deveria permanecer imperturbada. Ana Clara concordou prontamente. Os dias que se seguiram foram tensos.
Eduardo tentou ignorar os sons suaves que emanavam do quarto de hóspedes, o arrulho, as cantigas de ninar que Ana Clara cantava baixinho. Mas os sons penetravam pelas rachaduras de suas barreiras cuidadosamente construídas. Ele se viu ouvindo-os. Um lampejo de algo desconhecido se agitou dentro dele. Um eco distante de algo de seu passado. Um tempo antes de ele construir sua fortaleza da solidão. Ele viu sua própria infância nos olhos grandes e inocentes de Sofia. Uma infância marcada pela frieza, pela ausência de amor. Ele havia jurado ser diferente. Nunca submeter outra alma ao deserto emocional que ele havia suportado. No entanto, lá estava ele, perpetuando o ciclo. Ele percebeu que sua aversão a crianças não era sobre as crianças em si. Era sobre ele, sobre se proteger de enfrentar a dor de seu passado. Uma noite, Eduardo se viu parado em frente à porta de Sofia. Ele podia ouvir a voz suave de Ana Clara enquanto ela lia uma história para dormir. Ele hesitou, depois bateu suavemente. Ana Clara olhou para cima, assustada. Sofia, no entanto, sorriu para ele. Ele se viu entrando no quarto. Era a primeira vez que ele estava na presença de Sofia, sem uma onda de irritação o invadindo. Ele se sentou desajeitadamente no chão, enquanto Ana Clara continuava a história. Sofia, em sua inocência, tentou incluí-lo. Ela lhe ofereceu seu ursinho de pelúcia. Ela riu de suas tentativas desajeitadas de construir uma torre de blocos. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Eduardo dormiu profundamente. Ele não sonhou com salas de reunião e margens de lucro, mas com risos e o calor de bracinhos em volta do pescoço. Foi uma mudança surpreendentemente agradável. À medida que os dias se transformavam em semanas, Eduardo se viu atraído pela alegria inocente de Sofia. Ele começou a esperar ansiosamente por suas noites juntos. Ele se deliciava com seu riso contagiante. Ele se viu comprando brinquedos para ela, cada um mais extravagante que o anterior. Ele viu em Sofia uma pureza que havia esquecido que existia. Um lembrete de que o amor e a alegria podiam florescer nos lugares mais inesperados. Ele começou a questionar suas paredes cuidadosamente construídas. Sua fortaleza da solidão não parecia mais um santuário. Parecia mais uma prisão. Ele começou a se aventurar para fora de seu apartamento com mais frequência. Ele levou Sofia ao parque. Ele leu histórias para ela, sua voz rouca, suavizando a cada sílaba. Ele observou maravilhado, enquanto Sofia, com seu riso contagiante e amor sem limites, destruía a casca dura que ele havia construído em torno de seu coração. A mudança em Eduardo foi notável. O homem frio e distante havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem aprendendo a abraçar as complexidades confusas da vida. Um homem redescobrindo a alegria da conexão humana. Um homem humilhado pelo amor incondicional de uma criança. Ele começou a passar mais tempo com Ana Clara também. Ele era atraído por sua força silenciosa, sua dedicação inabalável à filha. Ele se viu confiando nela, compartilhando suas feridas do passado, a dor que o levara a construir sua fortaleza da solidão. Ana Clara ouviu sem julgamento, oferecendo a ele a compaixão e a compreensão que ele não havia percebido que ansiava. Um laço cresceu entre eles, um laço construído no respeito mútuo, em risos compartilhados, nos momentos tranquilos de graça que a vida oferecia. Ele percebeu que estava errado sobre o amor. Não era uma fraqueza, era uma força, era a própria essência da humanidade, e ele finalmente estava pronto para abrir seu coração para isso.